Vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre o sistema excretor humano. E a gente começa falando um pouco de anatomia renal, tá bom? Bom, o rim, me ajude a lembrar um pouquinho, ele tem uma função básica de quê, gente? Tá, para que serve um rim, hein? O rim, ele tem a função de filtrar, beleza? Filtrar o teu sangue, reabsorver o que te interessa, e excretar o que não te interessa. Reabsorver, filtrar, reabsorver e excretar. Um efeito controla o volume hídrico e por aí vai, né? O efeito colateral também de fazer com que você elimine mais ou menos líquidos é controlar um pouco a sua pressão arterial, beleza? Controle de pressão. E além disso, controle também de pH. Tu vai entender um pouco sobre isso, o pH do sangue, pH da urina e por aí vai. Então, olha quanta função o rim ele faz. E o rim, ele tem basicamente duas estruturas. Tem a parte externa pintada em verdinho ali, ó, que é o tal do córtex renal. O córtex renal é a parte mais externa, tá bom? Se você assistir o vídeo sobre néfron, você vai ver que no córtex, a parte mais externa, a gente encontra basicamente três coisas. Encontra a cápsula de Bowman, ou cápsula renal, a gente encontra o túbulo contorcido proximal e encontra o túbulo contorcido distal. Tudo bem? Beleza. Ali na medula renal, essa estruturazinha aqui, ó, que toda a parte interna faz parte da medula. Então, isso aqui, ó, faz parte da medula renal. Tudo bem? E essa medula renal, ela apresenta um monte de estrutura que são aqui, ó. Lembram pirâmides, tá? Isso aqui é uma pirâmide renal, pirâmide, tudo isso na medula. E adivinha qual é o nome dessa pirâmide? São as chamadas pirâmides renais, certo? São as chamadas pirâmides renais. O que a gente encontra na medula? Na medula, a gente vai encontrar, é a parte, deixa eu anotar para você, é a parte mais interna, certo? A gente vai encontrar o quê? A alça de Henle, ou alça néfrica, e vai encontrar também o tal do ducto coletor de urina, certo? Decora isso, porque as questões vão perguntar o que encontra na córtex e o que encontra na medula. Então, bem ou mal, tá bem mais ou menos assim, né? Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui para você. Então, o que você encontra no córtex? Presta atenção. A cápsula, túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal, certo? E o que encontra na medula? A alça e o túbulo coletor. Se você não viu essa aula, assista. É esse vídeo aqui, tudo bem? Então, bem mais ou menos assim, ó. Preste muita atenção. Bem mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui, eu tracei já uma linha, deixar ela um pouco mais rígida, colocar ela em roxo. Pronto. Bem mais ou menos assim. Tudo bem? Então, o que eu encontro na parte de cima? Na parte de cima, que é o meu córtex renal, eu vou encontrar a minha cápsula renal, o glomérulo renal, certo? Túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal. O que eu encontro na parte de baixo, na minha medula, eu vou encontrar a alça de Henle e o ducto e o do tubo coletor ou ducto coletor. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso aqui. Bom, me ajude, que o que você está vendo ali, ó, na pontinha da pirâmide, tem um nome. É o chamado cálice renal, tá? Cálice renal. Tudo bem? Tem prova um pouco mais chata que chama essa pontinha de cálice renal menor, tá? E todos os túbulos coletores, presta atenção, túbulo coletor, ducto coletor, todos, vários, vão convergir para esse cálice renal. E o conjunto desses cálices renais, dessas pontas renais ali, a gente vai chamar de cálice também. Olha que coisa criativa. Só que é o tal do cálice renal, a provinha um pouco mais chata, maior. Então, gente, o que eu quero que você entenda aqui, todo o cálice ele vai ter a mesma função. Vai ser coletar um líquido. Não é um cálice para beber vinho, isso aqui é um líquido um pouco menos nobre, que é xixi, que é a urina. Então, todo xixi cai aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, e vem para cá, xixi, e cai nesse cálice aqui. E vai sair por essa estrutura aqui.
essa estrutura aqui, você dá o nome de pelve renal, tá bom? Pelve renal ou bacinete, pelve ou bacinete. E aí continua, o xixi tá descendo por aqui, xixi, e sai e vai cair nesse líquido, nesse tubo aqui, que é o chamado ureter. Vocês têm dois, então são os ureteres. Xixi vai para onde? Xixi, cai nessa estrutura aqui, que todo mundo sabe o que é, agora ficou fácil identificar, né? Que é a tal da bexiga. E a sua bexiga vai ter um contato ali com outro tubo, que é a uretra. E a pontinha aqui, ó, a saída do xixi é pelo ósteo da uretra. Então, gente, questão clássica é: qual é o destino? Onde nasce a urina? Por onde que ela vai percorrer? Então, o xixi, ele nasce no teu rim, ele é produzido pelo teu rim, mais especificamente na medula renal, mais especificamente ele nasce no túbulo contorcido de urina, no ducto coletor de urina, certo? Depois ele vai para o cálice renal, seja qual é a prova que você esteja falando, mas é cálice renal, ducto coletor, cálice renal, pelve renal, ureter, bexiga, uretra e ósseo. Então, de cima para baixo, está na ordem para você decorar. Ducto coletor, cálice renal, maior ou menor, é o cálice, pelve, ureter, bexiga, uretra e ósseo da urina. Beleza? Então, só para a gente recapitular, para você não ter nenhuma dúvida, o que eu encontro no córtex renal, para ficar bem claro, eu vou encontrar no meu córtex renal a cápsula de Bowman, mais o glomérulo renal, mais o glomérulo renal, formando o corpúsculo renal, certo? Que mais? A gente vai ter o túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal. O que eu encontro na minha medula? Me ajude. O que eu vou encontrar na medula? Eu vou encontrar basicamente na medula a alça de Henle, beleza? A alça de Henle, tem mais um pontinho aqui, não interessa. Estou falando só do néfron, tá? Estudou o néfron. E o tubo ou ducto coletor de urina. Tudo bem? E esse ducto coletor, ele vai convergir, todos eles vão convergir para o cálice. Beleza? E esse cálice vai para a pelve. E da pelve, aí já sai do rim, já deixa de ser medula. Tudo bem, pessoas? Foi. Tome cuidado, que eu já vi uma prova que ele falando um pouquinho sobre hilo renal. Hilo renal, cara, olha aqui onde é que está o hilo, ó. Hilo renal é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui. É essa curvinha aqui que você encontra no rim. Então, isso é o hilo renal. O que eu tenho no hilo renal? Eu tenho a entrada da artéria renal, tá? A saída da veia renal e um pouquinho ali dos nervos renais que estão saindo ali. Então, o hilo é essa dobrinha aqui, ó. Opa, olha o hilo que você está vendo aqui, ó. Isso é o hilo renal, onde entra a artéria renal e sai a veia renal. Tudo bem? Beleza? Então, um pouquinho de anatomia para você decorar um pouquinho esse negócio. Aí depois, não sei se você viu esse vídeo antes ou depois, mas tem um vídeo só para você entender sobre a anatomia do néfron. Procura um outro vídeo agora que a gente vai falar um pouco sobre hormônios do sistema excretor. Beleza? Grande abraço. Tchau.